Fala, pessoal. Então, estamos aqui agora, né? A gente vai continuar no módulo 1, no tema 2. Tá? Lembra que o tema 1 foi lá sobre taxonomia e classificação biológica. Aqui no tema 2, pessoal, a gente vai continuar explanando esse processo de classificação, só que numa outra visão, já numa visão mais evolucionista. E quem é o cara, pessoal? Quem é o indivíduo, né? Que a gente sempre se reporta aí à teoria evolucionista? É esse camarada aqui, Charles Darwin, esse camarada da fotografia aí. Ele é o cara que vai fazer, ele não vai iniciar as discussões sobre a evolução das espécies, correto? Mas ele é o cara que vai meio que transformar aí a nossa visão sobre a transformação das espécies, porque evolução significa o quê? Transformação, são transformações que foram conseguidas aí ao longo do tempo, correto? E a ideia central de Charles Darwin, a ideia evolucionista de Charles Darwin é a seleção natural, ou seja, a natureza vai selecionando aí aqueles chamados os mais adaptados. Lembrando que os mais adaptados não significa que sejam os mais fortes, nem que sejam os mais inteligentes. Mais adaptados são aqueles que possuem melhores atributos para sobreviver num determinado ambiente, correto? Por exemplo, vamos supor que eu pego um urso polar, né, que vive num ambiente extremamente gelado e tal, inverno e verão extremamente gelado ali, e trago, sei lá, para a região centro-oeste do Brasil. Lembra que a região centro-oeste é uma região quente, correto? Uma temperatura maior aí. Esse indivíduo vai ter condições de sobreviver tranquilamente no ambiente natural? Claro que não, né? Por quê? Porque ele não está adaptado, correto? Então, pessoal, de acordo com Darwin, tá? Todos os seres atuais, eles descendem dos primeiros seres que viveram, tá? Que habitaram a Terra há bilhões de anos atrás, correto? Então, nós somos descendentes daqueles indivíduos que viveram no passado. Lembrando aqui o seguinte, é uma teoria científica, correto? É uma teoria científica, tá bom? Então, olha só, a sistemática filogenética, lembra que a sistemática filogenética, ela nasce lá com Henning, né, em 1950, ou seja, na metade do século XX, correto? E essa sistemática filogenética, ela vai simplesmente classificar os organismos, tá? Ele vai agrupar os organismos aí de acordo com a sua história evolutiva, correto? Então, a gente vai fazer, atualmente, a gente faz o seguinte, vai analisar aspectos gênicos, aspectos genéticos dos indivíduos para melhor agrupar os seres vivos aí, correto? Seria mais ou menos o seguinte, vamos supor, você tem 3 irmãos, correto? Você tem 3 irmãos, você e mais 3, então são 4 indivíduos, tá? E aí vamos supor aqui o seguinte, você é o indivíduo que tem cabelo liso, compreende? Seus irmãos têm cabelo crespo, correto? Perceba que morfologicamente vocês são diferentes em relação ao cabelo. Então, eu estou utilizando apenas uma característica. E aí, vamos supor que dentro do grupo de trabalho ou dentro de uma sala de aula, por exemplo, né, o seu professor, o indivíduo, ele fala o seguinte, não, vamos agrupar os seres vivos aqui, agrupar esses indivíduos, tá, os alunos ou os trabalhadores aqui, de acordo com o tipo de cabelo. Então, perceba, eu estou pegando uma relação morfológica, compreende? Então, dentro desse quesito, perceba que você, vamos supor que você e seus irmãos trabalham numa mesma empresa ou estudam numa mesma escola, na mesma sala aí, por exemplo, tá? E nesse agrupamento, vocês são separados. Então, percebam o seguinte, pessoal, isso vai refletir a relação de parentesco? Não, porque você e seus irmãos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, então carregam muito maior quantidade de genes semelhantes aí, compreende? Do que os outros indivíduos pertencentes àquela sala ali, por exemplo, tá certo? Então, perceba, o que é a gente agrupar os seres vivos de acordo com as semelhanças morfológicas e o que é a gente agrupar os indivíduos de acordo com as semelhanças bioquímicas, semelhanças gênicas aí, compreende? Beleza? Então, perceba que você e seus irmãos têm maior relação de parentesco, mas morfologicamente estão mais separados ali. Compreende? Beleza? Então, olha só, pessoal. Com isso, a gente busca agrupar os seres vivos de acordo
com essas relações filogenéticas. A gente busca, a sistemática filogenética vai estabelecer critérios ali para agrupar os seres vivos de acordo com seu parentesco evolutivo, tá? Então, os principais objetivos da sistemática são compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica, tá? Desenvolver os critérios para organizar a diversidade, agrupando os seres vivos de acordo com as características importantes aí, tá? E descrever a diversidade biológica, desenvolvendo catálogos tão completos quanto possível das características típicas de cada espécie, tá? Então, olha só, percebam o seguinte, na sistemática filogenética, a gente vai utilizar uma estrutura gráfica chamada de cladograma, que vai expressar melhor a relação de parentesco entre esses indivíduos aí. Então, se você observar, é essa figurinha que está aí do lado, tá? Então, perceba que cada ramo daquele ali, ó, ele vai designar um indivíduo diferente, tá? Ele designa uma espécie diferente. Então, percebam lá, você tem lá o grupo 1, tá? O grupo 2, o grupo 3, o grupo 4 e o grupo 5. E aí eu te pergunto, quem entre esses indivíduos são os mais aparentados aí? Se você observar, o grupo 4 e o grupo 5, tá? São os indivíduos mais aparentados. Percebam que eles possuem diferenças, tá? Mas possuem aí uma grande quantidade de semelhanças. Perceba que lá no grupo 1, aquele indivíduo que pertence ao grupo 1, ele não possui asas. Perceba que as asas vão surgir a partir do grupo 4, correto? Então, olha só, e o grupo 5, ele vai possuir aquelas asas mais transparentes ali, que são asas membranosas, e além dessas asas membranosas, possui uma outra estrutura por cima, tá? Então, aqui, ó, representando mais ou menos aí a filogenia dos artrópodes aí, por exemplo, mais precisamente de alguns insetos aí, correto? Beleza? Então, isso é a sistemática filogenética. Tá certo? E aí, pessoal, lembra que quando a gente falou lá do tema 1, que os seres vivos, eles são agrupados em reinos, tá? A gente aqui, como ainda não existe, né, um dado muito conciso, né, isso está em constante transformação, a gente vai utilizar aqui os 5 reinos, tá? Então, olha só, reino Monera, que vai reunir os organismos procariontes, tá certo? Que são aqueles organismos que possuem células desprovidas de núcleo organizado, tá? E desprovidas de organoides membranosos. Então, as células são mais simples, são aí bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, correto? A gente tem também o reino prototista, tá? Que vai abranger ali organismos heterótrofos e organismos autótrofos, tá? Organismos heterótrofos, que são lá protozoários, esses organismos, os organismos que pertencem ao reino prototista já são organismos eucariontes, correto? Uma característica de uma célula eucarionte é uma célula que possui ali um núcleo organizado, possui uma carioteca que delimita o espaço do material genético, não fica solto no citoplasma, como ocorre lá na célula procarionte, tá? E o reino prototista, ele vai reunir indivíduos heterótrofos e autótrofos. Os heterótrofos são os protozoários, correto? E os autótrofos são as algas. E essas algas podem ser unicelulares ou multicelulares aí, tá certo? E existe também o reino fungi, tá? O reino fungi que vai abranger aí os fungos como cogumelo, como orelha de pau, tá? Como o fermento biológico que você utiliza na fabricação do pão, tá? Que é o Saccharomyces cerevisiae ali, que é um fungo unicelular, tá? A característica de fungos são organismos uni- ou pluricelular, correto? Eucariontes e heterótrofos, correto? Os indivíduos, os fungos multicelulares aí, ou pluricelulares, são fungos que possuem filamentos denominados de hifas, correto? Então, você pega lá um cogumelo ele não possui um tecido, tá? Ele possui ali um aglomerado de hifas, correto? Então, esse é o reino fungi. E além desses reinos aí, a gente tem lá o reino plantae, tá? Que são os organismos vegetais, tá? São os vegetais superiores, briófitas, pteridófitas,
a gimnospermas e angiospermas, correto? E a gente tem também o reino animalia, que abrange aí os animais. Percebam, pessoal, os únicos indivíduos, tá, que possuem células procariontes são os indivíduos que pertencem aí ao reino Monera. Reino prototista, reino fungi, reino planta e reino animalia são organismos que possuem células eucariontes, beleza? Por isso, esses organismos vão pertencer àquele domínio lá que a gente falou anteriormente, domínio eucária, beleza? Tranquilo? Só que existe, pessoal, um agrupamento aí que não se enquadra em nenhum tipo de reino. Esse agrupamento são os vírus, tá? Os vírus, eles são indivíduos, são micro-organismos aí, na verdade, que existem duas correntes de pensamento sobre os vírus aí. Alguns indivíduos vão falar que eles são seres vivos, outros indivíduos vão falar que eles não são seres vivos. Por que que eles podem não ser considerados ser vivo? Principalmente porque não possuem organização celular, ou seja, eles não possuem células, tá? Não possuem nenhuma célula procarionte, nenhuma célula eucarionte, tá certo? Um vírus, ele é simplesmente uma cápsula proteica, tá? Que envolve um material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA. Também o vírus, por ele não possuir uma organização celular, ele não tem metabolismo próprio. Se ele não tem metabolismo próprio, ele precisa de quê? Ele precisa de um hospedeiro, correto? Então, isso faz de um vírus um parasita intracelular obrigatório. Então, nós temos vírus que parasitam bactérias, nós temos vírus que parasitam plantas, nós temos vírus que parasitam animais. Beleza? Então, essas três características, tá, se enquadram aí no agrupamento de que os vírus não são seres vivos. Agora, por que que alguns vão interpretar os vírus como seres vivos? Principalmente porque possuem material genético, correto? Esse material genético, ele é passível de sofrer mutações, né? Se você pegar lá o vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, ele sofre diversas mutações, assim como outros vírus também, correto? E ele vai ter um determinado momento, mesmo que esse momento seja no interior de hospedeiro, tá? Ele vai ter ali um momento de se reproduzir, correto? Então, ele tem capacidade de reprodução ou replicação, tá certo? Beleza? Então, esses são os vírus aí, tá? Que não vão se enquadrar em nenhum dos reinos anteriores. Ele é um grupo à parte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a gente fecha aí o nosso módulo 1, tá? Esse foi o tema 2. Espero que tenha compreendido, tá? Forte abraço, tudo de bom aí para vocês.